Fala aí, meus amigos, queria ter voltado aqui antes, mas não deu tempo, porque para quem não viu o último vídeo, eu lancei uma consultoria, era para poucos alunos e acabou que deu muito certo. Eu não divulguei em nenhum outro lugar, eu só postei no final do último vídeo, para quem não viu. Muita gente marcou e eu não conseguia mais gravar, cara. Tô trabalhando mais do que eu trabalhei o ano inteiro, graças a Deus. Então, se você tem interesse em fazer essa consultoria comigo, me manda mensagem lá no Instagram. Se você quer começar certo, marcar uma reunião comigo que dura 1h30, 2 horas de tempo, a gente vai fazer todo o seu passo inicial, dar aquele início certo para o estudo das residências. Então, quer tirar dúvidas, falar comigo, Vitor, eu acho que é assim, eu tava fazendo assim, o que você acha, como você fez? Cara, vamos falar de tudo, cronograma, questões, como fazer revisão, como fazer seu caderno de erros, como fazer prova na íntegra, quantas questões, quantas provas, todas essas dúvidas. Quer ter mais informações? Manda mensagem lá no meu Instagram. Dito isso, vamos pro vídeo, que esse vídeo é um dos melhores que podem sair desse canal. Vamos falar sobre a USP. O vídeo de hoje é para falar o que eu fiz de diferente para passar para a segunda fase da USP São Paulo. Para quem não sabe, eu tirei 92 pontos, eu quero cirurgia geral, estou bem colocado na lista, estou com 8 pontos acima da nota de corte, então é uma nota bem expressiva. Estou esperando agora a segunda fase, mandar currículo, etc. Mas já passar para a segunda fase, passar da forma que eu passei, já é um motivo de orgulho muito grande e de uma ratificação de tudo aquilo que eu me preparei ao longo do ano. Então eu vou te falar agora o que eu fiz para a USP São Paulo, toda a ideia por trás, como eu me preparei para a USP. Primeiro de tudo, puxando desse gancho, eu me preparei exclusivamente para a USP São Paulo? Claro que não, claro que não. Eu sempre falo lá na consultoria, por exemplo, que o aluno ele chega bem para todas as provas. Ele tem algumas provas que ele vai excelente, nas provas que ele se dedica e refina para aquela prova, mas no geral ele vai bem em todas as provas. Eu, por exemplo, tirei acima de 80% em todas as provas que eu fiz. Então eu fui bem em todas as provas. Passei em todas elas, as que eu tirei mais de 80%? Não, mas as que eu queria, por exemplo, USP São Paulo, que eu me dediquei, tive ali um direcionamento, principalmente na reta final, foi essencial e fez eu ter essa nota de excelência. Então, não, eu não comecei desde o início me preparando exclusivamente para a USP São Paulo. Porque esse início ele tem que ser geral, você tem que ser bom para todas as provas. Então a primeira coisa, cara, não tem como você andar bem na prova da USP se você não tiver uma boa base. Digo uma boa base é realmente dominar a maioria dos assuntos. Não adianta você saber diagnosticar apenas diverticulite. Você tem que saber tratar, você tem que saber das complicações, você tem que saber os pormenores da internação. Então tudo isso existe uma boa base. Não tem como eu estudar só para a USP, porque eu vou ter que fazer uma base muito grande para conseguir mandar bem nela. E isso não garante nada. Tem muitas minúcias, a prova é uma prova totalmente diferente das outras, exige muito mais raciocínio clínico, ela é feita para te deixar em dúvidas, mas se você não tiver uma boa base, um bom domínio dos assuntos, não adianta. Então, primeiro, cara, quero passar na USP São Paulo, estuda como se fosse passar em qualquer prova, mas estuda com afinco. Sempre pense no segundo passo, sempre pense um passo à frente da banca. Então, puxando disso, Vitor, você só fazia questões das bancas semelhantes? Vitor, você fazia só as questões da USP? Cara, você tem que construir uma boa base, você tem que conseguir um aparato para isso. Então, se eu me limitar a fazer apenas as questões da USP, eu sempre vou estar um passo atrás da prova. Eu sempre vou estudar o que já caiu. Eu tenho que tentar, entre aspas, prever o que vai cair. E como eu faço isso? Desmiuçando a prova e tendo contato com diversas provas diferentes. Lógico que tem todo um direcionamento para isso. Não dá para fazer todas as provas do Brasil. Eu selecionei muito bem o que eu ia fazer e o que eu não ia fazer. Mas se você estudar para a USP apenas fazendo as provas da USP ou fazendo apenas as provas de São Paulo capital, cara, sinto muito. Você sempre vai estar um passo atrás. Você sempre vai estar estudando o que caiu. O que pode cair, que sempre acontece, você vai patinar, né? Então eu sempre falo, toda pessoa que fez a prova, por exemplo, 2025, ela acha a prova de 2025 a mais difícil de todas. A pessoa que fez a prova de 2024 e era o ano dela, ela acha de 2024 a mais difícil do que 2023. Por quê? Porque quando chega no dia da prova dela, é uma prova inédita. Então vai cair coisas que ela não estava acostumada, porque todo ano vai ser assim. Tá ficando mais difícil todo ano? Não necessariamente, mas no ano dela aquilo era novidade. Não tinha caído na USP ainda, não naquela cobrança. Então se você sempre estiver um passo atrás da prova da USP, sendo estudando apenas o que já caiu, sem pensar no próximo passo, esquece, você não vai chegar a lugar nenhum. Se esse ano caiu o falciforme e caiu o tratamento, cara, ano que vem, estude as complicações desse tratamento, porque eles não vão cobrar o tratamento de novo que eles já cobraram, eles vão cobrar algum outro escopo dessa doença que não caiu ainda, não vão cobrar o tratamento de novo, então fique esperto com isso. Tente ficar um passo à frente da banca, não um passo atrás, senão sempre a prova do seu ano vai ser a prova mais difícil que você já fez. Ah, Vitor, além disso, o que você fazia? Cara, vou ter que repetir de novo, sprint do Estratégia Med.
Como você vai ter, uma das formas que você vai ter de dar um passo à frente, fazendo questões inéditas de pessoas que vieram da USP, o cirurgião que veio da USP, que faz a prova de cirurgia, que estava lá dentro, vivendo o serviço. Sprint de estratégia médica, cara. Mais de 1.500 questões direcionadas. Questões que realmente eu já mostrei nesse canal, que eu fiz lá e caíram na prova da USP desse ano e fizeram acertar. Então, cara, se você ainda tem dúvida sobre isso, meu amigo, pare de titubear. Vá lá e assine o Sprint da USP São Paulo. E lógico, usa lá meu cupom VICTOR01. Cara, tempo de prova. Você já deve ter percebido. O tempo da prova é 6 horas. Eles dão 6 horas de tempo por quê? Porque a prova tu resolve em 1 hora de tempo? Claro que não. É a prova mais, não vou dizer a mais difícil do Brasil, mas a prova mais desgastante que tem. São 120 questões, mais do que a maioria, se não de todas as provas de São Paulo, do Brasil. Mas, além desse número altíssimo, são questões complexas, questões longas. Então, cara, vai te cansar. E eu tenho certeza que eu cansei, lógico que eu cansei fazendo a prova, mas eu cansei menos que muita gente que eu conhecia. Muita pessoa que era boa, que estava com uma boa preparação, perdeu porque cansou no meio da prova. Chegava ali aquelas últimas 20 questões, o cara não conseguia mais raciocinar. Não conseguia, estava fadigado, principalmente mentalmente. E como eu preparei para isso? Cara, se a prova tem 120 questões e são questões complexas, se eu nunca fiz 120 questões num dia de preparação, já esquece, já tá errado daí. Então, era normal, entre aspas, vou dizer normal, tá? No sprint final, nos últimos meses, meu número de questões ser no mínimo 200 questões por dia. Eu tô te falando que você tem que fazer 200 questões por dia? Não tô te falando isso, cara. Não tô te falando isso. Não faça isso sem direcionamento. Mas eu tinha um alto número de volume, eu fazia muita prova na íntegra. Vou te dar um exemplo. No dia da prova da Unifesp, eu fiz a prova 100 questões. Domingo à noite eu fui para Belém, né? Voltei para minha cidade na madrugada. Durante a madrugada, eu fiz um simulado inédito do Estratégia Média de 120 questões voltado para a USP. É loucura? É. Mas entenda, 2 provas no dia eu conseguia fazer, porque eu já estava acostumado. Então no dia, claro que eu fiquei cansado, mas não foi aquilo que me desgastou, que fez eu errar a questão. Não, eu estava ali do início ao fim da prova. Cara, tava com minha água, tava com meu Red Bull, esqueci a sala ao redor e só levantei a cabeça quando eu terminei a minha prova, tá bom? Então você tem que chegar preparado para tudo nessa prova e pro tempo dela, pra execução dela, pro ritmo. Você tem que ter ritmo de prova, você tem que ter feito um número constante de questões, um número constante de provas na íntegra. Então, chegue preparado. E, cara, uma coisa que pode mudar, o cara tá bem preparado e faz ele tirar. Mudança de gabaritos. Eu já comentei sobre mudança de gabaritos em um dos vídeos aqui do canal, mas na prova da USP São Paulo, a minha recomendação ela é totalmente diferente das outras, que foi o que eu falei no outro vídeo. Na prova da USP São Paulo, especificamente, você não pode ficar mudando o gabarito. Não pode, porque essa prova, diferente das outras, ela foi feita para te deixar em dúvida. Então, se você ficar trocando gabarito, cara, você vai facilmente trocar gabarito de 15, 20 questões, porque você vai ter dúvida em todo o tempo. Eu tentei muito, eu briguei muito durante a prova para não trocar gabarito. E mesmo assim eu troquei algumas. Cara, as 2 que eu troquei, eu perdi 2 pontos. Eu poderia ter ficado com 94 pontos. Mas eu me forcei a não mudar. E se eu tivesse mudado, eu teria errado mais. Então, nesta prova, só troque se você tiver certeza do que você está fazendo. Você consegue justificar para si mesmo. É a letra C, porque o paciente tem isso, ele precisa disso e disso e disso. E a letra B não é, que era que eu estava em dúvida, porque ele tem isso, ele não precisa fazer isso, não faz sentido ele ir para tal lugar. Se não for assim, conseguindo se justificar, não troque, vá no seu feeling inicial, que você acreditou nisso por algum motivo. A prova da USP não tem uma fórmula mágica, eu vou te falar em um vídeo de 10 minutos, que agora sim, agora eu passo na USP. Não, mas se você levar essas pequenas dicas que eu te dei e entender e aplicar nos seus estudos, certamente você vai estar na frente de muitas outras pessoas. E por último, dissecar a prova. Você tem que conhecer a prova como ninguém. Eu já falei isso antes. Eu dissequei toda a prova da USP. Cara, eu parava, ficava olhando, reanalisando, anotando o que já cobrou, o que não cobrou, o que tinha numa alternativa, o que tinha na outra, que poderia ser cobrado numa próxima prova. Eu tinha um controle do que já caiu, o que não caiu, e como caiu, e o que cobraram, e o que tinha na alternativa que ainda não foi questão. E nisso tu consegue se preparar para estar um passo à frente da prova. Então, disseca essa prova. Cara, lá na consultoria a gente fala também como dissecar as provas. Então, você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer isso. Não precisa nem dizer que você tem que fazer as provas anteriores, né? Isso já está intrínseco. Então, certamente com isso você já vai estar bons passos à frente de toda a concorrência. E você só precisa de uma vaga. Então, boa sorte nessa jornada. Eu venho atualizar vocês sobre o resultado da USP, assim como as demais que nós estamos esperando, IANSP, FAMERP e etc. Mas é isso.
Fica lá o recado da consultoria, tiver dúvida, qualquer coisa, manda mensagem no meu Instagram, tá bom? Que eu vou tentar responder todo mundo. E é isso, meus amigos. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.